Olha, como anunciamos, a partir de agora vamos conversar aqui ao vivo no nosso jornal sobre o Janeiro Roxo, que é um mês dedicado à reflexão, não é? À conscientização sobre a hanseníase. E para falar desse assunto, estamos recebendo aqui ao vivo no nosso jornal a Stephanie Santos. Ela é coordenadora do Centro Maria Imaculada, que é um centro que presta atendimento a pessoas com hanseníase na capital do Piauí. Já existe há muitas décadas, inclusive é mantido pela Arquidiocese de Teresina. Muito boa tarde, Stephanie Santos, satisfação recebê-la ao vivo aqui no jornal. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, agradecemos o espaço. Por não. Falando sobre a hanseníase, que é uma doença secular, e no passado tinha uma outra denominação, lepra, que é um nome que assusta só a gente ouvir, mas com o passar dos anos, né, houve tratamento para a doença, inclusive chegando até a cura, felizmente. Porém, ainda existe um preconceito forte em relação à hanseníase. Na sua opinião, por que isso se mantém, esse preconceito? Como você mencionou, a hanseníase ela tem esse histórico milenar que traz essa segregação, essa exclusão, esse peso da doença. Com o passar dos anos, a doença, o diagnóstico, ele precoce, ele oportuniza a cura da hanseníase, né? Mas ainda tem essa falta de informação da população. O Piauí é um dos estados endêmicos, temos muitas cidades do município do Piauí, porque o Centro Maria Imaculada ele atende o Piauí como um todo. Temos cidades do Piauí que são endêmicas, com famílias inteiras com casos de hanseníase, mas as pessoas ainda não têm esse conhecimento do que é a hanseníase, de qual o tratamento, que ela tem cura. Então a gente tem ainda muito da lepra, desse peso da lepra que causa essa segregação, essa exclusão nas pessoas e o preconceito. E isso impede que eles tenham conhecimento. Doutora, me diga uma coisa, isso afeta o psicológico da pessoa? Muito. A maior dificuldade da hanseníase hoje, eu acredito que não seja nem a cura, porque o diagnóstico precoce a gente consegue, com o tratamento correto, fazer, né, a pessoa ter a cura e dependendo se o diagnóstico for precoce, ela também não tem nenhuma sequela. Mas o estigma, muitas vezes, ele carrega para o resto da vida. Começa na família, às vezes a própria família, a partir do diagnóstico, ela já separa copo, separa prato, separa toalha e não precisa de nada disso, porque iniciou o tratamento, ele já não transmite mais a doença. E também tem tipos de hanseníase que ela não é transmissível. Se você tiver o diagnóstico precoce, ela não transmite. O problema é realmente o preconceito. As pessoas acabam vivenciando, porque também o tratamento e às vezes a pele escurece, muda também as feições das pessoas, né? Às vezes pode deixar sequelas que são permanentes, como mão em garra, pé caído, e aí vem esse preconceito, que é essa exclusão que a pessoa sofre por conta da doença. Mas sequela deixa sequela ou não? Deixa sequela. O tratamento tem cura e, dependendo do diagnóstico precoce, a pessoa não fica com sequelas. Mas, infelizmente, devido à falta de conhecimento, as pessoas chegam com a doença avançada. Como é esse avançado? Eu já tenho perda de força, perda de massa na mão, eu já tenho perda de dores muito fortes no meu nervo, que já faz com que meu pé caia, com que minha mão fique em garra. Então, isso é o que a gente fala. É importante falar sobre a hanseníase, porque nós vivemos no meio dela e a gente precisa socializar as informações para que as pessoas, ao primeiro sinal, possam procurar a ajuda médica e fazer o tratamento e ter a cura. Doutora, o conhecimento é o primeiro passo para você combater essa desinformação. Em relação à transmissão, muita gente tem dúvida, evidentemente, de que forma que a hanseníase é transmitida. Como acontece? Ao contrário do que muitos pensam, né? Quando a pessoa é diagnosticada com hanseníase, separa copo, separa prato, por um aperto de mão, por um abraço, não se pega a hanseníase. Então isso é mito? Isso é um mito. A hanseníase é transmissível pelas vias aéreas, pelo contrato prolongado. Então, muitas vezes um marido é casado com a esposa há anos e tem muitas pessoas que têm resistência à doença. Então, ali naquele casal pode ser que a esposa tenha a doença, tenha manifestado, mas o marido não desenvolve. Então, é um contato prolongado. Agora, ele faz essa pergunta, ele fez fora do ar. Pelo fato de ser um tratamento durante um ano, tem gente que desiste?
Infelizmente, sim. Temos muitas pessoas que desistem porque a medicação é muito forte, não é um tratamento fácil, mas eu sempre digo para os pacientes que a gente atende que é mais fácil você encarar a jornada de 1 ano de tratamento do que você viver com o resto da vida aí com essa doença que pode deixar sequelas e levar até a morte. Agora são 1h mais 13 minutos, 1h13, estamos conversando aqui ao vivo no jornal com a Stephanie Santos, ela é coordenadora do Centro Maria Imaculada de Teresina, no Piauí. É um centro que cuida, que presta atendimento para pessoas com hanseníase, falando sobre esse tema que é bem abordado durante todo esse mês, intitulado Janeiro Roxo. Se você tem uma dúvida em relação à hanseníase, quer fazer uma pergunta aqui para a nossa entrevistada, então é só encaminhar agora a sua mensagem para o nosso WhatsApp 0869 9447 5082. 0869 9447 5082. Doutor, em relação a sintomas, quais são os principais sintomas ou os mais comuns que se pode identificar que a pessoa realmente esteja com hanseníase ou não uma outra doença? Porque pode parecer uma mancha na pele, a pessoa pensar que é hanseníase, mas não é. Quais são os sintomas reais dessa doença? A hanseníase, ela tem as suas formas de manifestações. Então, uma mancha com perda de sensibilidade, com uma borda avermelhada meio elevada, que você já tem observado que naquela região não tem pelo, você tem a perda de sensibilidade, queimação, dormência, também pode ser sinal de hanseníase. Cãibras, isso também pode ser sinal de hanseníase, porque tem um tipo de hanseníase que ela não tem mancha, mas ela só se dá, ela é aneural, ela se dá através desses sintomas de queimação nos pés, dormência, perda de sensibilidade. Tem pessoas que podem pisar em caco de vidro que não sente. Essa perda de sensibilidade, perder o chinelo na rua, tudo isso aí é um sinal que alguma coisa está errada, talvez seja hanseníase. Então, para dissipar só o tratamento mesmo, para dissipar a dúvida. Isso, na dúvida, o que eu digo que o diagnóstico precoce, ele é a melhor alternativa para a cura da hanseníase. Muitas pessoas, quando nos procuram, já tem essa mancha 2 anos ou mais e, às vezes, se automedicam em vez de procurar a unidade básica de saúde. Então, a orientação que eu dou, principalmente em relação a manchas, é procurar atendimento médico. Olha, aqui tem já perguntas chegando. Aqui a Fátima de Campo Maior está perguntando qual tipo de exame é feito para o diagnóstico da hanseníase. O diagnóstico da hanseníase, ele é predominantemente clínico, através da mancha e desses sintomas que eu citei, perda de sensibilidade, perda de força, dormência, queimação e a mancha. Mas também a gente tem um exame auxiliar que é chamado baciloscopia, que é retirado o material da ponta da orelha e também do local da mancha, que ele também, se der positivo, é um indicativo de hanseníase. Por não. Uma outra colocação aqui, olha, minha sogra tem diabetes e hanseníase. Quais os tratamentos que ela deve seguir? O fato de ser ter a diabetes, isso pode agravar a doença ou não tem nenhuma relação? Em relação, após o tratamento da hanseníase, a gente sempre orienta que as pessoas façam um acompanhamento, porque a gente não sabe o nível de evolução que a doença, a pessoa quando teve o diagnóstico tinha. Então, ela pode deixar sequelas que podem se manifestar depois, como perda de força, dores nos nervos, e principalmente quando a pessoa é diabética, ela tem que ter um cuidado maior com relação a lesões. Quando o paciente ele não tem sensibilidade, por exemplo, no pé, se ele calçar um sapato que seja muito apertado, ele pode criar um calo. Esse calo pode virar uma lesão. Essa lesão pode abrir e ele pode ter uma ferida que seja difícil de cicatrizar. Então, o paciente que já tem hanseníase, ele tem que ter um cuidado muito maior em relação à pele para não ter lesões. Juntando isso com o paciente diabético, tem que ter um cuidado redobrado. Minha perna fica com dormência e é muito comum isso acontecer durante o dia. Pode ser um sintoma da hanseníase? A dormência isolada, como eu disse, o diagnóstico da hanseníase, ele é um diagnóstico clínico, mas a gente também faz a avaliação com a perda de força, de sensibilidade. Na dúvida, vão buscar o atendimento médico. E aqui um outro questionamento, a senhora já falou em relação à transmissão, mas tem aqui uma dúvida de um ouvinte, se é possível contrair a hanseníase pela relação sexual. É o contato por vias aéreas prolongado.
Então, a gente tem que desmistificar muito desses mitos da hanseníase, tá bom? É um contato por vias aéreas prolongado. A bactéria, a hanseníase é transmitida através de uma bactéria. Quem teve hanseníase pode voltar a ter? Infelizmente, sim. Tem pessoas que desenvolvem novamente a doença. Aí a gente Mas isso depois do tratamento ou durante? Depois do tratamento. É um novo caso. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela também tem o peso do estigma. Eu fui diagnosticada como hanseníase, vou dar esse exemplo, com hanseníase. Mas eu não falei para minha família. Então eu guardei aquilo. Eu não sei se alguém mais da minha família pode ter também se infectado pela hanseníase. Então, às vezes, quando eu não falo para as pessoas sobre a doença, eu não também possibilito que elas procurem atendimento médico. Uma das orientações é que os familiares, que a gente chama de contato, das pessoas que tiveram hanseníase, tem que buscar também serem avaliados, para saber se também não desenvolveram a doença. Então, infelizmente, é comum que a pessoa que já tem hanseníase, ela possa ter novamente. É um novo caso. Vem cá, uma família toda pode ser infectada com isso? Infelizmente, sim. Nós temos pessoas lá atendidas pela Imaculada que mais de uma pessoa da família tivemos. Marido, mulher, filhos. Agora, falando do trabalho da instituição, o Centro Imaculada de Teresina, que presta esse serviço muito importante de acolhimento, né, a essas pessoas com hanseníase. Como é a rotina lá do centro? Como é que é oferecido esse serviço que é gratuito para a população? O Centro Maria Imaculada, ele é um centro de referência. Nós atendemos os encaminhamentos da rede básica de saúde, né, das unidades básicas, em casos de suspeita de diagnóstico de hanseníase. Então, nós atendemos esses casos, atendemos pessoas que estão em tratamento e que desenvolvem reações, que são resposta do corpo ao tratamento, as pessoas após o tratamento que estão em reabilitação, que ficaram com sequelas. A gente tem uma oficina ortopédica que desenvolve próteses para as pessoas, palmilhas adaptadas, férulas para pé caído, para segurar o pé, para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida. Nós temos um setor de curativo, acompanhamento psicológico, a farmácia que também entrega medicação em relação ao tratamento da hanseníase e das reações também que são desenvolvidas após ou durante o tratamento. E as pessoas, para usufruir desse atendimento, como é que faz? São encaminhadas pelas unidades básicas de saúde. No caso, o pessoal que mora no interior do Piauí, por exemplo, deve ser encaminhado lá no município. Isso, eles são regulados. A gente, como nós somos uma instituição filantrópica, nós acabamos por alcançar também outros estados, né, de forma que a Igreja Católica mantém o serviço, né, e abraça essa missão. Mas Maranhão também é atendido? Alguns casos. Agora, a gente orienta que, como é um tratamento que muitas vezes a pessoa vai precisar ser acompanhado no município, então ele tem que vir regulado pelo município, marcar lá na secretaria, no município, para o Centro Maria Imaculada. Agora, em relação à prevenção, como é que a gente pode prevenir? É possível prevenir a hanseníase? Infelizmente, por ser uma doença endêmica, né, a gente ainda não tem uma vacina. O que a gente tem é aí um projeto que está sendo desenvolvido de uma vacina. E estamos sonhando com esse dia. Nossa maior prevenção no momento é a informação. A informação que oportuniza o diagnóstico precoce. Agora, a vacina seria o ideal? Seria o ideal. Que a gente pudesse impedir, né, que a doença se avançasse mais, como hoje em dia, infelizmente, o Piauí e o Brasil é um dos países endêmicos. Olha, aqui tem mais uma perguntinha. Fábio, pergunte para a doutora. Faça exercício físico na academia. Eu sinto dor, cãibra no abdômen. À noite, sinto muita dormência e cãibra. É algum sintoma da hanseníase? Ela pergunta. Tem que relacionar isso a outros sintomas, né? Então, por exemplo, a cãibra, ela vem acompanhada de uma dor no nervo, de uma perda de força, mas, volto a dizer, na dúvida, procure o atendimento médico. Olha, aqui tem um ouvinte, geralmente o ouvinte não coloca o nome, não é obrigado a colocar o nome, tá, gente? Diz assim, olha, faça uma pergunta sobre a questão da hanseníase. Ela tem perda de sexo? Porque meu marido tem uma doença e ele ficou impotente. Tem alguma relação? Se ele teve impotência devido à doença. Se a hanseníase pode provocar isso. No momento, não tem conhecimento. Não há nenhum estudo disso em relação.
Agora no mês de janeiro, qual é a programação lá do Centro Imaculada? Que atividades serão desenvolvidas durante esse período ainda para conscientizar a pessoa da hanseníase? Como nós estamos no Janeiro Roxo, um mês de conscientização sobre a hanseníase, o Centro Maria Imaculada está promovendo amanhã, no auditório da Ação Social Arquidiocesana, ali no edifício Paulo VI, na Avenida Frei Serafim, de 8 às 11, um seminário, um evento para falar sobre o estigma da hanseníase. Nós vamos falar sobre o que é a hanseníase, quais são os sintomas e principalmente o impacto psicológico que as pessoas acometidas pela hanseníase vivenciam. Então, nós convidamos aqui a todos a participar, é um evento gratuito e eu espero que possam contar aí com a presença de vocês. Olha, aqui tem uma dúvida de um ouvinte que disse que tinha um sinal e arrancou o sinal e aí criou uma ferida. Isso pode criar, sei lá, algo mais grave, tipo alguma relação com a hanseníase? Com a hanseníase, não. A primeiro momento, porque é uma mancha específica, com uma borda específica, com perda de sensibilidade, mas é bom procurar o atendimento médico porque é uma lesão que não cicatrizou, né? Em quais casos é recomendada a amputação de um membro, uma pessoa com hanseníase? Quando realmente é um caso muito mais grave, que a gente hoje, pelo menos na rotina do Centro Maria Imaculada, graças a Deus, a gente não é comum. É uma lesão que começa, às vezes, por essa perda de sensibilidade na região, a pessoa se machuca, às vezes cozinhando, uma queimadura, um sapato muito apertado, ela se machuca e aquela lesão não cicatrizada, ela vai agravando, ela vai tomando conta daquele membro e isso, infelizmente, acaba que muitas vezes ele tem que amputar um dedo, um pé, por conta disso, por uma lesão não cicatrizada. Olha, para a gente encerrar, gostaria que a senhora deixasse aí recomendações, um recado final para o nosso ouvinte, para ficar bem informado em relação às consequências do diagnóstico precoce em relação à hanseníase. Eu convido a todos a conhecer e buscar mais informações sobre a hanseníase. Nós temos nosso Instagram, Centro Maria Imaculada, e também esse mês, devido ao Janeiro Roxo, o Ministério da Saúde está com uma campanha também de informações sobre o Janeiro Roxo, sobre a hanseníase, porque a informação ela é a primeira arma aí para um diagnóstico precoce e para a gente eliminar a hanseníase totalmente. E eu também peço aqui a todos o acolhimento, né, para que a gente possa ir vencer o estigma da hanseníase. Você que está passando aí por essa doença, você não está sozinho. E o atendimento é gratuito na rede pública? Gratuito. Stephanie Santos, coordenadora do Centro Maria Imaculada de Teresina, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço o espaço.